agora a gente vai falar sobre heranças, métodos abstratos e estáticos de uma classe. A herança é bem simplesinha. A herança você fala, se funcionário é subclasse de pessoa, eu coloco pessoa aqui, e aí funcionário passa a ser subclasse de pessoa. Aqui eu implementei o meu toString e o meu wrapper, né, de pessoa. No funcionário, interessante que eu não preciso implementar o wrapper, que ia ser a mesma coisa, né? Mas essa que é a ideia. Uma coisa importante aqui é que se você quiser chamar um método da superclasse, você usa o super. Por exemplo, aqui eu tive que usar o super para chamar o init da superclasse. Da mesma forma o str aqui. E aí eu posso também fazer outras formas aqui, né? E aqui não tem outros exemplos, mas eu poderia ter um método comum, simples da classe, e eu faria a mesma coisa para chamar a superclasse dele. Aqui são métodos estáticos e de classe. Isso não é tão usual, dependendo da linguagem, mas é o seguinte. Um método estático, você não sabe de qual classe está chamando. Se é, por exemplo, a vamos supor que eu tenho esse daqui, o y e o x. O x, por exemplo, se eu tenho um funcionário e eu chamar esse método pelo funcionário, eu não sei se é o funcionário ou a pessoa que está chamando, que eu não tenho como parâmetro a classe. Aqui eu tenho parâmetro a classe que está sendo chamada. Por exemplo, se eu tenho um funcionário e chamo y, eu sei que é o funcionário que o chamou. Caso contrário, eu sei que é a pessoa que chamou. Isso tem uma utilidade, que é justamente você saber. Você sabe quem que é a classe e às vezes você pode fazer dinamicamente, por exemplo, elementos dessa classe. Esse daqui é um exemplo disso aqui. Você tem uma pessoa, e aí eu criei um class method, instancia pessoa. Essa pessoa sendo funcionário ou funcionário ou pessoa, né? E aí, lógico, funcionário é uma pessoa, então posso dar como nome uma pessoa como string. CLS aqui é a classe que eu chamei. Aqui é o número de pessoas que eu quero instanciar, é o N aqui. Então aqui eu fui lá, chamei e instanciei várias pessoas. Se essa pessoa é funcionário ou não, eu sei em tempo de execução. Se eu instanciar funcionário.instancia pessoas, eu estou instanciando 2 funcionários. Se eu instanciar funcionário.instancia pessoas, estou instanciando 2 pessoas que não são funcionários, são só pessoa. Então, essa que é a ideia. Então, isso é interessante, sabe? Você pode fazer como dessa forma aqui, você consegue criar de certa forma e reusar código de uma forma mais simples. Se você precisa de algum momento saber qual classe está sendo chamada na hora que eu chamo esse método estático. Então, essa que é a diferença entre o class method e o static method. Então, você tem o static method, não chama a classe, e o class method passa a classe como parâmetro. E aqui, da mesma forma do self, né, por mais que eu estou passando a classe como parâmetro, não preciso de passar a classe. Elas são implícitas. Não preciso de passar a classe como parâmetro aqui. Aqui tem uma prática, gente, terminando a aula de hoje. Se vocês quiserem, acesse o link, né? E vocês podem ver a prática, só para vocês brincar aqui. Aqui eu sugiro usar o Jupyter, criar uma classe em cada célula e depois testar e depois criar uma célula com teste de implementação. Isso é a minha sugestão. Lógico que o Jupyter, ele não é usado para você ficar codificando muito. Geralmente a gente joga o código muito em Python, em classes, em arquivos.py, né? E depois você coloca no relatório no Jupyter só algum teste, algum relatório sobre os elementos que você está instanciando, algo assim.